A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Ontem eu pensei por um momento, Senhor, o Senhor me dá tantos sonhos com pessoas que eu conheço, com amigos, familiares. Me dá um sonho para eu passar para o meu canalzinho também. São poucas pessoas, no meu canal, mas são bem-vindas. Eu agradeço a Deus por cada uma de vocês. E eu pedi assim, apenas no pensamento. Senhor, o Senhor podia me dar um sonho para eu passar para as pessoas. E eu não fiquei com aquilo na minha mente, não. Foi só um pensamento que veio e passou. À noite eu tinha que pregar na igreja, eu fui pregar, voltei para casa. Enfim, eu não pensei mais naquilo. E eu sonhei à noite que eu estava diante de uma missionária. Ela estava sentada, o seu esposo estava em pé ao lado dela e ela estava fazendo unha. Tem pessoas que acham que o Senhor quer só o coração. Será mesmo? Será mesmo que mais nada importa? Se fosse assim, a pessoa poderia ter saído despida para a rua fora, porque o Senhor só quer o coração, o resto não tem problema. Será mesmo? Igreja de Cristo. E aí eu falei com ela assim, pergunta ao Senhor se isso que você está fazendo agrada ao Senhor. Pergunta ao Senhor se usar uma roupinha curta agrada ao Senhor. E no sonho eu falava com ela assim, você não vai perder nada em perguntar para Jesus. Você não vai perder nada. E muitas pessoas, naquele grande dia, vão ficar do lado de fora por coisinhas pequenas, por coisinhas que é o tal do nada a ver. Meus irmãos, nós temos que perguntar ao Senhor. Eu sou do Ministério da Deus é Amor, mas eu era do Ministério da Unida da Barão, Pastor Fabinho, Irmã Marli, amo muito os meus irmãos lá, mas o Senhor começou a me libertar lá, na Unida. Eu tive uma amiga que já partiu no Senhor, que ela falava para mim, Elzinha, para de usar calça, Elzinha, o Senhor se agrada quando vê você de vestido aqui no monte. E eu falava para ela assim, irmã, eu só vou parar quando o Senhor me mostrar. Só quando o Senhor me mostrar, minha irmã, que eu vou parar. E então eu comecei a orar. Muitas das vezes a pessoa tem a ideia na cabeça de que nada tem problema. E a gente diz, ora, busca do Senhor. Mas a pessoa não tem nem humildade de pensar assim, eu vou orar. Tá bom, minha irmã, eu vou orar e vou buscar do Senhor. É preciso ter humildade. Você acha que não está certo, você quer andar dessa forma, mas será que o Senhor te quer assim? Será que o Senhor tem agradado assim? Então, eu quero passar os sonhos que eu tive para você. E eu buscando do Senhor sobre a calça comprida. Um dia o Senhor me deu um sonho que eu olhava lá no horizonte, tinha uma neblina branca, não, uma fumaça branca. E aí quando aquela fumaça foi se dissipando lá no horizonte, lá na frente, eu via um varal de fora a fora.
na posição horizontal. E naquele varal eu via uma irmã em pé, e aquela irmã eu creio que simbolizava o Espírito Santo de Deus. E naquele único varal que estava de fora a fora, eu não via o começo nem o fim daquele varal. Mas quando aquela fumaça se dissipou, eu vi uma saia de pendurada naquele varal. E eu creio que foi a resposta do Senhor. Quanto ao cabelo, um dia eu fui fazer a escova e eu pedi à menina para cortar um pedaço do meu cabelo. E ela disse para mim: hoje não dá, deixa para sábado. Quando eu cheguei em casa, o meu irmão corta cabelo de homem, muitas das vezes já cortou as pontas do meu cabelo, do cabelo das minhas irmãs. Aí eu disse para o meu irmão: cá, corta um pedacinho do meu cabelo, as pontas. O meu irmão disse para mim: Elzinha, hoje não dá, deixa para sábado. Coincidentemente, no sábado tinha uma célula. Eu moro no bairro Palmeiras, tenho uma amiga que fazia uma célula com os irmãos que vinha lá de Sete Lagoas para fazer a célula. E era dia da célula. E eu fui para a célula. E eu havia pensado, eu não havia aberto a boca, eu não havia comentado. Eu pensei assim: Senhor, se for algum empecilho, se o Senhor não quer que eu corte o cabelo, que o Senhor me mostre, que o Senhor fale comigo de alguma forma. E não é que o Senhor usou uma irmã lá para falar comigo? A irmã me puxou para o meio da roda dos irmãos lá e começou a orar, e o Senhor começou a usar a irmã. O Senhor disse: não toca no seu cabelo, que é o seu véu. Outro dia eu vi um testemunho, uma irmã falando que foi comprar uma tinta no supermercado e quando ela pegou na tinta, que o Espírito Santo falou com ela assim: sabia que o meu cabelo é branquinho? Aí aquela irmã pôs a tinta no lugar e o inimigo usou a amiga: você não vai pintar, o seu cabelo está feio. Aquela irmã disse que não pintou o cabelo mais. Deixa eu te perguntar algo. Você tem que estar bonita para as pessoas? Ou você tem que estar bonita e agradável aos olhos do Senhor? Às vezes você pode dizer: não tem problema. Mas você já perguntou ao Senhor? Quando você usa uma roupa apertada, tanto mulheres como homens também, jovens da igreja também. Quando você coloca uma roupa apertada, uma roupa mostrando, uma roupa sensual, chega diante do espelho e pergunta: Espírito Santo, eu estou bem assim? Pergunta ao Senhor. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Meus irmãos, eu não cortei o cabelo mais, eu não pintei, o meu cabelo está cheio de pontas, com muitos fios brancos, mas eu só cortaria as pontas se o Senhor permitisse. Porque quando o Senhor nos fala e nós não obedecemos, nós passamos por lutas, por provas. E olha que o cristão já vive de prova em prova. Quando chega uma vitória, já tem uma luta batendo na nossa porta. É assim a vida do cristão. Se você é um cristão e não tem lutas, então fica atento, porque tem algo errado.
porque o inimigo tem se levantado contra aqueles que andam em obediência diante do Senhor. Meus irmãos, eu não cortei mais o cabelo, mesmo antes de eu ir para o ministério da Deus e Amor. Mas o Senhor falou comigo e eu creio que o Senhor usa os profetas. Eu creio que o Senhor fala em sonhos. Se você não crê, pede ao Senhor discernimento, porque o Senhor fala de muitas formas conosco. Uma outra vez, eu passei esmalte para ir num casamento, na assembleia. E no outro dia, eu fiquei tão incomodada. Eu não tive paz enquanto eu não limpei as minhas unhas. Nós precisamos andar com as nossas unhas cortadinhas, limpinhas. Mas será que precisa colorir as nossas unhas? Eu costumo pensar, a minha orelha já foi furada, eu já usei brinco, mas eu costumo pensar, o nosso Deus sendo um Deus tão perfeito, será? Será que se fôssemos para usar brinco, nós já não nasceríamos com a nossa orelha furada? Já não nasceríamos com as nossas unhas pintadas? Será que agrada ao Senhor? Eu não estou te julgando, eu não estou te condenando. Quem sou eu para fazer isso? A palavra do Senhor diz que com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas tem um evangelho tão fácil, tão light, que você pode fazer o que você quiser, que você pode subir no altar com blusinhas de alcinha, com vestidos decotados nas costas. Quem toca, homens, você pensa que você pode subir no altar com um brinquinho nas orelhas? Nós podemos pensar o que quiser, nós podemos fazer como nós queremos, da forma como nós achamos que é. Mas e para o Senhor? Nós precisamos ter humildade e reconhecer que devemos buscar do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós usamos, nós precisamos perguntar ao Senhor: tenho agradado ao Senhor? Foi o sonho que eu tive. E eu creio que foi um sonho que o Senhor me deu. É meu dever passar para você. Agora, se você vai acreditar, se você vai aceitar o meu conselho ou não, é uma escolha sua. Mas busca do Senhor, porque eu creio que o Senhor quer um pacote completo. Ele quer o coração, sim, mas Ele quer o corpo, quer a alma, quer o espírito. Quantas servas do Senhor têm vestido com sensualidade dentro das igrejas, com roupinhas apertadas e sensuais, têm feito irmãos da igreja pecarem com o olhar. O Senhor vai cobrar tudo isso de nós. Então busca do Senhor, ora e pergunta ao Senhor, porque o Senhor vai te responder. E ande em obediência diante do Senhor. Nós devemos andar sim com os nossos cabelos lavados. Todos têm um pouco de vaidade. É verdade, queremos pôr uma roupa bonita. Queremos estar apresentável, sim. Mas nós temos que agradar primeiramente a Deus. Como tem sido o seu cheiro que está chegando diante de Deus? A maneira como você anda, como você veste, como você fala. Você que é cristão, falando gírias. Será que o Senhor se agrada?
O Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Então, busca do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te dê vitória, em nome de Jesus.